Luande, bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Eu gostaria de saber hoje de você o porquê que você quer contar esse testemunho. Porque seu testemunho hoje é sobre traição. Então, a gente veio conversando, né, há muito tempo, e o tema não era esse, né? Eu ia falar sobre maternidade, que eu também tenho testemunho, e você me conhece muito bem, sabe disso. Mas na minha viagem agora para a praia, com o meu esposo, inclusive, Deus me tocou muito no que tange a isso, ao casamento e aos tempos modernos, né? A sociedade vem evoluindo e assim o diabo também vem evoluindo. Inclusive os meios de conseguir o que ele quer. Ele veio para matar, roubar e destruir. E como a primeira criação de Deus, né, talvez a mais importante, não que as outras não sejam, foi a família, né? E fala que o nosso primeiro ministério é a família. Eu vejo que o diabo tem colocado muitas setas nisso. E vendo o número de divórcio crescendo, e de novos casamentos e novos divórcios, eu não podia deixar de falar sobre isso. Porque muita gente quer ter filho, quer ter a maternidade, mas esquece que antes disso você tem um casamento. Antes disso você tem uma vida conjugal com o seu marido. E aí Deus me chamou muito para isso, de casamento. Suportando as crises e suportando a dizer não ao divórcio, que não é fácil. É verdade. Mas... Olha, casamento já é um tema difícil, né? Porque, assim, imagina já os problemas que a gente acha... Hoje a gente já normalizou que tem problema, né? Sim. Mas a gente não normalizou que também existe a solução, existe exatamente um Deus para isso. Eu acho que que as pessoas hoje em dia, pelo mundo tá tão ferido, né? E triste, deprimido, ansioso, nós crentes aceitamos isso como uma personalidade nossa. É normal ver crente deprimido hoje. É normal ver crente triste, é normal o divórcio dentro da igreja, é normal o pai espancar filho. Gente, não é normal. Né? Ontem eu até ministrei a palavra na igreja e eu falei, quando você bota a palavra nada a ver na frase, pode saber que o diabo tá nisso. É verdade. Porque normalizou, então hoje tá tudo nada a ver. Então, assim, e uma coisa que Deus me tocou ontem, mais uma coisa, né, assim, que Deus me tocou, para saber que realmente eu tinha que falar disso, é se seu carro quebra, você troca ele e você manda consertar. Então, se você manda consertar o seu carro, porque talvez você não tem dinheiro ou não é o momento de trocar, por que você quer trocar seu marido? Ou trocar seu casamento, sabe? Porque problemas sim, vão ter, mas a gente tem que entender que a gente não está vivenciando pelo mundo carnal somente. A gente tem um mundo espiritual atrás da gente. Então, se Deus ele trouxe, ou se Deus permitiu, assim como permitiu na vida de Jó passar por tudo, e ele te permitiu passar por esses momentos, ele tem a solução. Verdade, verdade. E uma coisa que meu marido fala comigo sempre é o seguinte, quando a gente casa para sempre. Exatamente. Então, assim, quando a gente faz promessas a uma pessoa, exatamente, principalmente aquele que teme a Deus, a gente também está fazendo promessas para Deus. Sim. Então, se você prometeu ser para sempre, lógico que para sempre, dentro do cumprimento, né, de tudo que você falou ali, olha, eu prometo ser fiel, na saúde, na doença e nas outras promessas, a gente não está prometendo só para o cônjuge, né? A gente está prometendo para Deus, a gente está dando um contrato ali com Deus também. Exatamente. Para que ele também, como a gente, para nós que somos cristãos, nós sabemos que dentro dessa corrente familiar, o Deus, Espírito Santo, Jesus, ali está tudo dentro ali do pacote. Se você não faz, né? Se você não obedece ali o propósito, fica difícil mesmo. Exatamente. Assim, dentro disso, me conta um pouco sobre a sua experiência, esse seu, não digo assim, hoje trauma, né? Ontem, até na ministração que eu falei que Deus, ele dá o caminho, mas não fala o processo. Né? Se a gente for fazer um comparativo à vida de José, Deus, ele falou onde ele ia chegar, mas ele não falou o caminho que ele iria percorrer. E ele tinha uma promessa. E aí eu creio, né, que todos nós temos uma promessa, inclusive de um casamento restaurado, um casamento bom, perfeito e agradável dentro da vontade do Senhor. E Deus, ele já tinha feito uma promessa há muito tempo para mim, que eu e o Bruno, nós seríamos líder nessa área de casamento. Que a gente seria, não vou falar pastores, mas talvez ministros, né, para salvar outros casamentos. E eu sempre guardei isso no meu coração e beleza. Porque a promessa de José foi feita quando ele tinha 17 anos, mas só veio cumprir aos 30. Então tem um processo que ele passou, correto? Então eu tô passando pelo processo. E aí, um certo dia eu tava lá em casa, e aí meu esposo, ele é ministro de louvor, ele me falou que iria ensaiar na igreja. E ele saiu para poder ensaiar, um pouco tarde, confesso, mas os ensaios realmente eram mais tarde, só que ele saiu atrasado, na verdade. E aí eu tava com muita dor de cabeça nesse dia, e eu virei e falei assim, quando você voltar, traz um remédio pra mim. E aí eu vi que ele não tava voltando, e aí é engraçado, porque quando o Espírito Santo ele tem promessa na vida da gente, ele faz acontecer de um jeito que, assim, doeu na hora, não vou falar que não doeu, sabe?
mas ele faz de um jeito que fica mais, vou falar, leve. Não sei se eu posso dizer isso, porque eu não sei se tem desafio que é leve, mas fica mais leve. E aí eu tava mexendo no Instagram, acho, rolando o feed, e aí eu vi a Cíntia Chagas respondendo uma pessoa, falando assim, peguei meu marido me traindo, o que eu faço? Nessa hora, você deu uma luz em mim, gente, eu não sei explicar. Eu acho que foi o Espírito Santo que sofreu e falou assim, olha onde o seu marido está. E aí nosso carro tem rastreador, aí eu entrei no rastreador pra ver, ele tava na Praça do Papa, que é um lugar aqui, né, da minha cidade. E até então tudo bem, ele costumava ir pra lá, ficar pensando na vida, ele gosta muito de ter o momento dele sozinho, e tá tudo certo, tá, gente? Casal tem que ter o seu momento, tanto mulheres quanto os homens, a gente precisa disso. Ainda mais em meio a uma agenda tão agitada hoje em dia, que nós temos trabalho, casa, filho, comida. Então, assim, isso é uma coisa que a gente precisa. E aí, eu falei assim, só que aí, sabe quando começa a incomodar? Porque o Espírito Santo, ele incomoda, ele revela, né? E aí eu fui olhar na porta, assim, onde tem outra chave do carro, e ele tinha escondido a chave do outro carro. Eu falei, ué, tem alguma coisa estranha. Entrei no meu celular, porque eu falei assim, vou ficar ligando pra ele. Não, entrei no meu celular e fui ver aonde ele estava no rastreador. Quando eu olhei, ele tinha excluído o aplicativo do rastreador. Ele achou que eu não soubesse qual era o nome do aplicativo. Aí eu baixei e vi que ele estava na Praça do Papa. Liguei para uma vizinha minha na qual estava acordada. Falei, ô fulana, me empresta seu carro? Contei uma mentira, tá, gente? Não me orgulho disso. Mas também acho que eu não precisava expor para ela naquele momento. Falei, olha, eu preciso ir na farmácia comprar um remédio. O Bruno saiu com o carro e a chave tá dentro do carro. Do outro carro tá dentro do carro. E aí, fui até lá, gente, tremendo. As pernas bambas, a mão tremendo. Eu não sei como é que eu consegui dirigir. Carro era automático, ajudava bastante. Mas tremendo, porque eu já sabia. O Espírito Santo já tinha me falado. Era como se eu só fui lá para ter a convicção do ato. Mas o Espírito Santo já tinha me revelado. E aí, chegando lá, eu passei do lado do meu carro e parei em frente ao meu carro. Quando eu passei do lado, eu vi ele e uma menina dentro do carro. E aí eu parei em frente ao meu carro, ele ligou o carro e deu ré. E aí foi tipo aquela cena de Velozes e Furiosos, porque ele dirige bem, e eu também. E ele dirigiu, e eu saí correndo com o carro da vizinha atrás dele, ele entrou nas ruas, eu fui entrando atrás. E aí, uma hora eu tive que entrar na contramão, porque ele deu ré, e aí não dava pra eu dar ré, eu virei o carro. Enfim, ele parou o carro, desceu o vidro. No que ele desceu e eu vi a menina, aí eu perdi todas as estribeiras. Nessa hora, acho que o Espírito Santo saiu do carro comigo, que até então eu acho que ele tava comigo. Mas eu xinguei, e aí, nessa hora eu externei tudo. Tem gente que talvez faria pior, tem gente que não faria nada, cada um tem uma reação. Minha cunhada falou que não ia sobrar, minha cunhada falava, não ia sobrar menino, não ia sobrar menina, não ia sobrar carro, não ia sobrar ninguém. E eu só xinguei e falei assim, te espero em casa. E voltei pra casa. Qual que é seu temperamento, assim, só um parênteses? Se eu sei. Só que é o seguinte, em meio a situações muito conturbadas, eu me saio muito bem. Entendi. É igual eu também sou. Traição ou de um desastre, eu me saio muito bem. O equilíbrio vem pra mim, é muito rápido. Parei meu carro da vizinha do lado. Aí eu xinguei, não. Porque aí nessas horas, coitada, a gente bota até a culpa na mulher, né? Eu quero que você vá pra casa. Eu tô te esperando em casa. Você deixa ela em casa, você deixa onde você quiser, mas você vai pra casa. E assim, meu temperamento, gente, é colérica. Mas nessa hora, eu fui uma colérica do falar. Eu acho que eu não tenho direito nenhum de bater, né? Igual tem gente que talvez bateria, quebraria carro, enfim, né? E aí, fui pra casa. Ele chegou, depois de mim, e a gente começou a conversar. E aí ele falou que tinha conhecido ela no Tinder 3 dias antes. Olha só, Deus é tão bom, que ele não me deixou enganada. Porque ele baixou o Tinder, conheceu ela 3 dias antes e saiu. Então ele conheceu ela, na terça e saiu na sexta. Então não teve nenhum processo ali pra poder falar, né? De ter, igual teve uma pastora aí que foi traída, descobriu durante 10 anos a traição. Então, assim, pensando num processo, foi muito mais curto, né? Se for parar pra pensar assim. Entendi. Mas assim, vocês já estavam sofrendo algum problema no casamento? Como é que estava o casamento de vocês para chegar a esse ponto dele baixar um Tinder, né? Baixar um Tinder. O diabo, ele é sujo, né? E ele usa, acho que a fraqueza de um ou de outro para poder... Uma brecha. Eu e Bruno, a gente nunca tivemos problemas, né? Pensar assim, em problemas financeiros, problemas com os filhos. Não temos. A gente tem uma relação muito boa, só que o Bruno foi criado por 4 mulheres. Então, assim, ele ama ser cuidado, ele ama toque, a linguagem dele é toque, e o meu é ato de serviços. Então eu não tenho muito essa questão do carinho, do abraçado, beijado, do seu mel, vamos dizer assim, aquelas mulheres mais mel, que agarra o tempo inteiro, que deita a cabeça no colo. Eu sempre fui muito assim, e ele sempre foi muito de reclamar da minha frieza. E aí, homens e maridos, deixa eu só fazer um parêntese aqui, se a mulher não é do jeito que você quer que ela seja, não significa que ela não te ame. Porque ele falou assim, eu acho que você não me amava mais. Falei, gente, mas eu sou assim, é a minha natureza. E eu sou assim com os meus filhos, com os meus pais
Então significa que eu não amo os meus filhos? Significa que eu não te amo? Né? Eu acho que o primeiro ponto aí do casamento é o respeitar a linguagem do outro. Que cada um vai demonstrar um amor de uma forma diferente. Só que para ele, naquele momento de carência, que ele achou que o diabo plantou no coração dele, né? Que eu não amava, que eu não estava o amando, que eu estava insatisfeito. Até porque, né? Ele poderia estar ali. Alguém tá me ligando aqui. Alguém poderia estar ali, né? Soprando mesmo ali que ele não está amado, né? E por outras coisas também, que eu acho que para homem essa carga, né? A pressão de ser homem hoje em dia, ela tá muito forte. Então, talvez se o homem sai um pouquinho do trilho ali e acha que não tá cumprindo o seu papel, ele acha que a mulher deixou de gostar, né? Entendi. Então, foi mais por isso mesmo. E aí, ele queria alguém para conversar, né? E aí, foi tudo por causa de uma conversa. O diabo, literalmente, deu um prato de lentilha. Tipo, baixa o Tinder que você vai ter um tanto de pessoa para conversar. Ele em nenhum momento pensava em trair em termos de beijar, né? Ele queria alguém para conversar. E aí ele conversou com ela, acho que na quinta, um dia antes, e aí eles marcaram de em cima da hora, sabe? De sair. E até então mesmo, quando ele chegou em casa, ele traz isso, né? Ele fala que precisava de conversar com alguém, que de fato eles mais conversaram do que qualquer coisa, mas que rolou alguns beijos, né? Vamos falar, né? Aquela questão de, tipo, não sei se é o Jeremy Camp ou o Billy alguma coisa que é famoso aí, que falou assim, se você tivesse num quarto com uma mulher gostosa, você ficaria? Ele ficaria. Aí todo mundo, mas você? Ele falou, é por isso que eu nunca vou entrar num quarto com uma mulher gostosa. Então, assim, se você vai meio pra cova dos leões, né, ou se você se permite estar no momento, ou no local de tentação, você tá deixando com que isso te atinja. Você entra no quarto pegando fogo, você tá pondo sua vida em risco de queimar. Com certeza. Então, eu creio que você ir conversar com uma mulher ou com um homem, né, no caso de nós mulheres, amigos de emprego, amigos de trabalho, num lugar fechado, as chances as mesmas, tanto para a mulher quanto para o homem. Hoje em dia, o índice de mulheres também que traem e que terminam um casamento e que estão até na prostituição, eu falo assim, de masturbação mesmo, tem aumentado muito. Exatamente. Antigamente era um pecado masculino, hoje em dia não existe mais isso. Então eu acho que se você tem, né, algo da sua vida, que você se põe ali a ponto de você falar assim, se pode ou não correr risco, você já está correndo risco. É verdade, é verdade. E ali naquele momento eu acho que não era nem o casamento que ele poderia estar perdendo risco. Sabe, assim, mais a salvação, é mais a intimidade com Deus. Na verdade, assim, eu penso assim, cada pessoa, cada casal, acho que tem aquela questão, assim, da onde que Satanás ataca mais. É como você falou, foi criado por algumas mulheres. Ele tem uma personalidade e as suas necessidades. E que bom que são observadas nisso. Mas, por exemplo, igual o Paulo fala também, né? Paulo fala que tem um espinho na carne, e aquele espinho é algo que faz lembrar que ele tem alguma coisa ali que precisa ser tratado, que ele precisa controlar. Quando ele chegou em casa, e aí eu tinha perguntado para ele, né, o porquê disso, o que tinha acontecido, onde tinha conhecido, né, a pessoa que até então não sabia nada. E aí ele veio me trazendo e revelando isso, e aí ele virou para mim assim, mas eu quero continuar conversando com ela. Nossa. E aí eu falei assim, então, ok, você vai continuar conversando com ela lá fora. Entendeu? Então, tipo, se você vai ter ela, você não vai me ter. Porque eu acho importante a gente ter um discernimento aqui, sabe? De saber valorizar, se valorizar, sabe? Tanto o homem quanto as mulheres. Porque eu acho que todo processo ele tem um tempo. E não adianta a gente acelerar muito esse tempo, sabe? E aí era a vontade dele. Eu não podia interferir. Porque se Deus deu o livre-arbítrio pra gente, quem sou eu? Aí você fala assim, aonde? Então você desistiu de lutar pelo seu casamento? Não. Mas amar também significa deixar ir. Na palavra, né? Você tem que deixar ir. Deus, ele permite a gente fazer o que a gente quer. Quando ele dá o livre-arbítrio pra gente, é um ato de amor. Só que você escolhe o que você quer, né? Assim como José, ele perdeu a veste dele para não perder a intimidade e a presença com o Senhor. Quando a esposa de Potifar tentou ele. Entendi. E eu falei, ok, então se você quer ir, ok, eu não vou ser conivente com isso. Eu não vou perder a intimidade. Ele quebrou uma promessa com você, né? Ele quebrou uma promessa do casamento. E aí, em 3 dias, ele saiu de casa. Só que eu acho que eu saí, e aí eu acho muito importante frisar isso, porque o divórcio em caso de traição, na Bíblia é permitido. Né, na Bíblia fala que se tiver a questão do divórcio, né, se o coração ele se fechar, você tá liberado. Na verdade, não é nem pelo ato do divórcio, mas é se seu coração endurecer.
Entendi. Né? Na Bíblia ele não fala assim, divórcio. Mas ele fala, se o seu coração endurecer. Porque tem muitas mulheres que passam por isso e não conseguem perdoar. Entendi. E tá tudo bem, eu não tô aqui para questionar ninguém, nem falar que você é obrigada a perdoar. Mas eu sabia o que eu tinha no meu coração. E no meu coração, em nenhum momento, ele se endureceu. Eu senti grande tristeza. Mas em nenhum momento eu deixei de amar, eu não deixei de querer estar junto. Tive raiva, vontade de bater, de chocar, de xingar, de gritar. Mas eu falei, gente, eu tenho que confiar no Deus que me fez uma promessa. E se ele prometeu que eu e eles íamos trabalhar com casais, a promessa foi dele, não foi minha. Nunca pedi esse ministério para Deus. Nunca. E aí ele saiu de casa e aquela coisa toda eu orando, e aí ele foi para uma kitnet. E aí teve um pastor, amigo nosso, assim, que me deu muito suporte para ele, para mim, que é do Espírito Santo, ele nem é daqui. E aí ele entrou em um processo com ele de jejum e oração. Para entender o que estava se passando com ele. Então, quando ele saiu de casa, acabou que ele nunca mais conversou com a menina. É por isso que eu falo, às vezes a gente precisa entender o momento. Porque às vezes Deus ele vai tratar o casal junto e às vezes vai tratar separado. Entendi. Porque Deus ele tem os seus mistérios, ele trata de forma diferente. Né? Nem todos os caminhos que uma pessoa que prega sobre casais percorreu significa que eu vou percorrer. Porque, né, tem muitos plantios, tem muitas alçadas e cada um tem sua história e sua trajetória. E aí ele começou esse processo de oração. Eu estava no meu processo de oração. E aí eu cheguei até a questionar Deus. Eu falei, por quê? Porque a gente tem mania, né, do porquê. Nunca te pedi isso no ministério. Nunca pedi para trabalhar com casais. E realmente eu nunca pedi. Nunca quis trabalhar com casais. Nunca quis restaurar casamento. Então se o Senhor fez essa promessa para mim, por quê? Entendi. Por que o Senhor deixou isso chegar na minha casa? Porque agora se eu terminar tudo, não vai ter nada. Se eu não quiser voltar, não vai ter nada disso. Então por quê? Só que uma coisa interessante. No processo, Deus ele já vai curando. Em meio ao processo. Eu acho que Deus ele já vai vindo com a cura, sabe? Ele vai vindo com o bálsamo. E ele falando assim, será que você também não errou? Porque a gente acha que errar no casamento é só traição. Né? Ou, às vezes, né? As mulheres ou que apanham aí, né? Eu vou falar mulheres, porque normalmente a violência doméstica é mais contra mulheres do que mulheres contra homens. Mas não é só isso. A palavra torpe, quando a gente nega aos nossos maridos, isso tudo é erro. Quando a mulher ganha mais do que o homem, né? A mulher, quando ela ganha mais do que o homem e ela o ofende, isso é um erro. Entende? E aí Deus falou, você nunca errou? Porque a gente pensa em pecado, em algo grande, mas não é pecado, são coisas que a gente faz pequenas todos os dias, mas a gente não percebe. Né? Igual muita gente questiona e critica Pedro por negar Jesus 3 vezes, mas quantas vezes nós negamos Jesus no nosso dia a dia? Exatamente. Porque o negar não é só falar, eu não creio em Deus, não, eu não conheço Deus, não. Quando você peca, quando você faz algo de errado, porque é no oculto que a gente se revela. Exatamente. Para Deus. A forja do nosso caráter, ele está muito além do que a gente acha que está fazendo tudo certo, né? Exatamente. É no que está escondido dentro do nosso coração. Então, assim, a gente acha que está perfeito, a gente banaliza muitas coisas, deixa o dia a dia tomar conta de quem somos. E aí, exatamente. E a mudança, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus mesmo, a gente entrega por completo, né? Então, a mudança é trazer ali à tona tudo que está no secreto, né? Tudo que está no oculto ali. Então, precisa trazer para tratamento. Ser cristão e acreditar no que Deus pode fazer na nossa vida não é jogar tudo para debaixo do tapete, como se não existisse, e vivesse uma vida como se não existisse problema e ficar assim vendo, olha como está tudo perfeito, olha como é o casamento, meus filhos, minha casa. E aí a gente fica banalizando, a gente fica jogando para debaixo do tapete, sendo que está ali, né? Às vezes, exatamente. Questão, e a gente precisa tratar. Exatamente. E uma coisa legal que você falou aí sobre filhos, né? Eu tenho 3 filhos. E aí eu fico pensando, vamos supor que eu não perdoasse, não aceitasse a cura de Deus ou ficasse amargurada, eu teria que casar de novo. Porque, né, a gente não foi feito para ficar sozinho e a Bíblia fala que em caso de traição, o traído pode, né, ter um novo relacionamento. E eu fico pensando, gente, eu ia pôr uma pessoa na minha casa que não é o pai dos meus filhos. Isso tem tanto conflito, os novos casamentos. Aí eu fico pensando, e aí eu vou falar, pessoas que fazem isso, eu até assim falo, sabe, eu não encorajo. Mas eu falo assim, gente, como são corajosos? Porque hoje eu tenho uma preguiça, assim, sabe, assim, de começar de novo, e aí vai ser uma pessoa nova que vai estar lá em casa, cuidando dos meus filhos, enquanto provavelmente esse homem pode ter sido divorciado e ter filho com outra mulher, que vai estar casado com outro. Você entende que tem muita gente na história? Entendi. Aí não é mais uma coisa só sua e ali.
Já começa a aumentar, porque aí o meu filho vai de 15 em 15 dias, eu pego 15 em 15 dias o filho do outro. Tudo bem, para quem funciona essa rotina, ok. Mas aí eu me vi nisso, eu falei assim, gente, não é o que eu quero para mim. Entendi. Sabe, não é uma realidade que eu quero para mim. E deixa eu te perguntar, por que você decidiu perdoar? Qual que foi, assim, além de perdoar, qual que foi a mudança que vocês tiveram no casamento? Entendeu? Primeiro, porque ele veio, né? Ele teve uma mudança de comportamento, e aí ele me vem pedindo perdão, né? E eu acho que a primeira coisa quando a gente erra é assumir que a gente errou, e ele fez isso, né? Ele assumiu o erro dele, e ele me pediu perdão. Ele... Não vou falar que prometeu promessas, porque ele, tipo assim, não prometeu, né? Mas assim, a gente conversou horas de alinhamento do que precisava ser mudado, tanto da parte dele quanto da minha. Nós oramos, né? A gente foi, na verdade, essa conversa, ele até me levou para o monte. Ele não quis conversar em casa, a gente foi para o monte para ter essa conversa. E aí ele pediu perdão. E aí, o porquê que eu perdoei? Primeiro, porque nós somos perdoados todos os dias. Uhum. E se a bondade e a misericórdia e a graça do Senhor está na minha vida, quem sou eu para não passar isso para alguém? Eu sei que é difícil, eu sei que falar, é lindo, é utópico. Não, não é. Perdão, assim como o amor, é um ato que a gente decide todos os dias fazer. Exatamente. E aí, é uma escolha. Vou pontuar uma coisa aí que você falou, que parece ser lindo falando, mas eu acredito que nenhuma mulher quer falar que foi traída e que perdoou, porque nós somos constantemente julgadas, né? E eu acredito que a gente não leva isso como honra, a gente leva como uma vergonha. Sim. Mas assim, quando a gente tem Deus, a gente leva essa mudança, essa restauração para nossas vidas, ela se torna uma coisa que realmente é frutífera. Sim. E assim, não acredito que você tenha perdoado por causa de... Não foi por causa de dinheiro, não tenha sido por causa de filhos, não tenha sido só por causa de uma promessa, né? Sim. Mas eu acredito que é um todo, né? Sim. É uma construção daquilo que Deus permite fazer na vida de vocês também. Sim. E vocês têm 3 filhos. Sim. A base de amor, não foi uma base também de ódio, é a base de amor. Então acredito que também exista um propósito, né, para tudo isso. Assim, e aí eu perdoei. E é uma escolha todos os dias, porque vai falar assim, e não vem às vezes lembrança? Vem. Assim como você às vezes lembra de quando caiu de bicicleta na infância. Uhum. Mas eu acho que a gente decide o que alimenta na nossa mente. Uhum. Porque tudo começa na mente. E aí você, tanto o pecado, quanto a raiva, quanto a amargura, quanto o amor, tudo começa na mente. E você decide o que você vai alimentar. Então, quando isso vem, né, na minha mente, porque vem lembrança, às vezes, né, tem coisas que a gente lembra, e eu falo, aqui não, já foi. Entendi. Sabe, passou. Perdão genuíno, né? Isso, porque eu acho que quando Pedro ele negou Jesus, e depois Jesus aparece para ele sentiu uma vergonha muito grande, depois ele foi pregar, né, e ele foi aí um grande servo do Senhor, eu ficava todo dia, nossa, eu neguei Jesus 3 vezes. Nossa, eu neguei Jesus 3 vezes. Então, assim, eu acho que é a questão do não se permitir, sabe? Revivenciar isso, sendo que houve o perdão. O não falar sobre isso. O não ficar vivenciando aquilo. O não jogar na cara, o não apontar. Então, mulheres que assistirem, foi traído, né? Foi traída depois desse vídeo e decidiu perdoar, não fica relembrando isso. Entendi. Você não é vaca pra ficar ruminando, sabe? Aí qualquer briguinha, mas não, aconteceu isso. Acabou, se você perdoou, passou. Sabe, a gente tem muita mania de pegar os trem lá de 1900 Guaraná com rolha e jogar aqui no casamento hoje, que não faz mais sentido, sabe? Então, assim, eu acho que essa questão do perdoar realmente, né, é uma escolha. Então, se você escolhe perdoar, né, entregue mesmo, sabe? Esse perdão, queira estar com a pessoa. Não vou dizer que vai ser fácil, não vou dizer que vai ser uma coisa linda, não vou dizer que vai, assim, né? Vai fazer 1 ano agora essa traição, em maio. Em maio. E assim, eu falo que hoje não tem nenhuma sequela, porque o se permitir se curar também é uma decisão, né? Porque tem muita gente que gosta de ficar ali no sofrimento, gosta de remoer, e até mesmo quando separa, né? Tem mulheres que separam, não perdoa e fica ali remoendo aquilo, sabe? Saiba que Deus ele tem um plano lindo para sua vida e ele tem alegria com a pessoa ou não, sabe? Assim, eu indicaria assim, né? Que perdoassem, até porque eu fico pensando hoje nos filhos, né? Nas criações e tudo mais. E não sei se você sabe, mas isso é estatístico, que quando o pai ele sai de casa, o índice das crianças, né, que iam na igreja se desviarem no futuro é muito maior do que se a mãe parar de ir na igreja. Eu acredito. Ou seja,
É estatística, eu não sei o número certinho na estatística, mas fala que os pais que param de ir na igreja, pais homens, né, os cabeças param de ir na igreja ou saem de casa, que os filhos se perdem. Exatamente. Sabe? E o mundo já tá perdido. E eu não quero que meus filhos se percam, sabe? Exatamente. Então eu também sou corresponsável por eles. Exatamente. De pontuar isso para as pessoas que estão assistindo. Você é uma pessoa que se ama, né? Sim. Mas que também ama a Deus acima de todas as coisas. Essa escolha não foi uma escolha assim, eu vou perdoar porque eu sou cristã. Não é só isso. Sim. Existe uma análise completa do outro, de você e de uma promessa para a sua família, para você, sim, antes para você, para sua família e tudo mais. Então, assim, por que eu acho bacana falar isso? Porque hoje, talvez as pessoas que assistam, que não te conhecem tão bem, não sabem a vivacidade que você tem e que não te foi roubada. E como você fica com a desconfiança? Eu não tenho desconfiança. Então ele falou assim, você não vai mexer no meu celular? Eu falei, não, nunca mexi, não é agora que eu vou mexer. E aí, como contornar, né? Ou mulheres que são ciumentas, que já mexem no celular e foram traídas e ficam naquela noite. Gente, quem quer fazer coisa errada, faz. Compra outro celular, compra um celular da empresa. Sabe, eu não confio, eu confio no Bruno, claro, mas assim, entenda que a minha confiança não está nele, está em Deus. E que se Deus foi Deus para me revelar uma vez, se acontecer, eu sei que Deus vai revelar de novo. Porque na palavra fala nada fica no oculto, sabe? Exatamente. Então, assim, eu confio nele, mas eu confio mais em Deus. Exatamente. Então, assim, e mulheres, né, que passaram por isso e que se vitimizam, né, que não perdoam, parem com isso. Sabe, vocês têm valor em Deus. Vocês têm valor muito mais do que isso. Outra, filho não é moeda de troca. Filho não é moeda para você ficar usando, sabe? São crianças, pessoas. Igual eu vejo muito, né? Você me conhece, né? Sabe? Eu sou psicóloga e advogada. Então, assim, inclusive, a minha monografia de direito foi sobre divórcio e alienação parental, que é um crime, por sinal. Então, assim, eu nunca pensei em fazer isso. Mas, infelizmente, tem hoje na sociedade mulheres que usam filhos, sim. Né? Eu tenho pacientes que proibiram os filhos de verem o pai. Gente, isso você faz mal. Nossa. Então, isso também era um tipo de relacionamento que eu não queria ter. Sabe? Eu não queria ter esse tipo de vínculo com, vamos dizer, se o Bruno fosse meu ex-marido. Não era o tipo de vínculo que eu queria ter com ele. Não é você não tem essas carências. Eu trouxe de volta porque eu quero um marido aqui, só um troféu em casa. Não é esse o sentido, né? Eu acho que a maioria da relação tinha que ser assim, sabe? Você começa a relação, tanto quanto homem, quanto mulher, se amando. Eu acho que qualquer relacionamento hoje que a gente começa, a gente tem que se amar. A gente não tem que esperar do outro, sabe? O marido ou a esposa não tá aqui para preencher vazio, não tá aqui para preencher falta de pai, falta de mãe. Eu acho que a gente tem que ser completo antes de começar o relacionamento, sabe? Porque senão fica muito difícil, porque a gente vai cobrar do outro uma coisa que, primeiro, ele não vai conseguir dar, né? Até porque os vazios que nós temos, eu acho que o único que consegue preencher é somente Deus. Então, e fica injusto, fica pesado, né? A cobrança do você tem que me dar, você tem que me amar. Então, assim, eu sempre fui completa. Eu nunca precisei realmente do outro. Às vezes meu marido fala, você não precisa de mim. Eu falei, realmente, eu não preciso de você. Eu sei que é ruim, né, falar dessa forma, mas a gente realmente não tem que depender do outro. A gente tem que gostar de estar com o outro. Porque se a gente depende, a gente é um peso. E eu não quero ser peso pra ninguém, nem quero que ninguém seja peso pra mim, sabe? Então, realmente, eu sempre fui muito convicta, né? Igual ele às vezes fala, se eu tivesse ido embora, você teria feito, né? Teria conseguido. Gente, quem não? Se você não tá conseguindo, tá errado. Porque eu falo com ele, eu falei, olha, eu tenho 12 anos de casado, eu vivi 24 anos sem você, eu tenho que viver mais 24 anos. Exatamente. Claro que se Deus tem um propósito, né? Da gente viver junto, independentemente. Eu perdoei e quis restaurar o casamento e quis continuar casada porque eu acredito que Deus tem mais, né? E quando a gente tem obediência, Deus, ele traz a segunda honra, ele traz o galardão, ele traz a mudança. Mas se não quis continuar casada, perdoa do mesmo jeito. Ontem, inclusive, né, na palavra que eu ministrei, eu falo sobre isso. E eu só queria ler, porque eu acho que é importante. Sim. E olhar para trás, quem fica olhando para trás não segue para frente. É preciso saber esquecer para poder crescer. Quem vive no passado não vive no presente, né? E fala que o rancor do ofendido e a culpa do ofensor são parte de uma mesma prisão. E a libertação destes depende de ambos. Então, se você não libera o perdão para traição e ele não libera o perdão por ter traído, vocês vão ficar presos o resto da vida. Verdade. Sabe? É uma coisa que fala assim, que é aquela questão, né, de quando eu não perdoo, eu tomo um veneno todos os dias. Então, assim, você fica nutrindo o seu corpo, né?
E quando você nutre o seu corpo, o que você tem jogado, né, para o seu corpo? Um alto nível de cortisol que produz gordura, obesidade. Alô, você está falando que todo mundo que é gordo é porque tem rancor? Não, não estou falando isso. Claro que tem várias outras porquês de uma pessoa ser obesa. Mas é um dos motivos, sim. Sim. Quando você não perdoa, você é uma pessoa propensa a ter depressão, ansiedade, o câncer, que já é comprovado que é uma doença do rancor. Exatamente. Então, quando você não perdoa, você está fazendo mal para si mesma. Exatamente. Sabe? E talvez aquela pessoa tá ali, até em outro relacionamento, tá feliz e você continua mal. Então, que tipo de amor, né, que você tem por você? Exatamente. Né? E só para finalizar isso, eu vi esses dias falando assim, eu morro pela minha família. Tá. E o que você faz para viver pela sua família? Sabe? Porque morrer é fácil, mas e viver? Sabe? Você cuida da sua saúde pelos seus filhos? Você vai pra academia? Aonde? Mas será que isso é importante? Lógico que é, porque se você morrer hoje, quem vai cuidar dos seus filhos? Exatamente. Se você não cuidar da ansiedade, da depressão, do rancor, quem vai cuidar dos seus filhos? Morrer pelos seus filhos é fácil, eu quero ver você viver pelos seus filhos. E, Luande, e uma coisa importantíssima dentro disso é o exemplo. Exatamente. Se você não der o exemplo também, de se cuidar, né? Como é que você vai, os seus filhos, né? Ai, a minha mãe era rancorosa, a minha mãe fazia por tudo, por todos, e aí não fazia por si, e, né? Isso é uma forma de amor. Se cuidar é uma forma de amor, uma forma de exemplo para os que estão à sua volta. Desejo também que os casais, né, que os novos casais da nova geração aí, eles também sejam amparados pelo discernimento do Espírito, né, do propósito que Deus tem na vida de cada um. Não é que é para aguentar tudo, não é isso, não é esse propósito. O propósito é de lucidez, né? Exatamente. É de lucidez e trazer felicidade abundante, real na vida de cada um, né? De uma forma plena, né? Porque Deus quer isso, que a gente viva em plenitude da felicidade nele, né? De uma felicidade real e não de uma felicidade fictícia, uma verdade montada. Hoje a gente vê muitas coisas na internet que não são reais, pessoas que dão exemplo de algo maravilhoso que na verdade não existe dentro de casa. E nós aqui, quanto mulheres, nós queremos passar isso, uma realidade. Porque que nós, mulheres reais, né, mães, né, é igual a gente gravou todo esse vídeo com você, mãe ali, esperando seu filho fazer uma aula, dando suporte para o seu filho e ainda contando o seu testemunho enquanto mulher, né, enquanto esposa. Então, assim, a gente quer transbordar também na vida dessas outras pessoas uma cura, uma realidade, uma plenitude em Deus, né, uma plenitude do Espírito Santo. E a gente agradece cada pessoa que tem ouvido nossos testemunhos, né? Amém. E agradeço também você, Luande, porque contou esse testemunho para abençoar também outras mulheres, né? Amém, amém. E a única coisa que eu falo, assim, né, só para finalizar mesmo, é que não tem chuva que dura o tempo inteiro. Assim como não tem o sol, né? Deus, ele fez 4 estações. Primavera, verão, inverno e outono. E tudo na nossa vida é estação. É verdade. Tudo na nossa vida passa. Amém. Então, assim, só tem uma coisa que não passa, que é a palavra. É verdade. Né? E para vocês que estão casando agora, não entra pensando que você pode divorciar. Porque tem muita gente que eu vejo, que eu converso, eu vou casar e qualquer coisa eu divorcio. Não, casamento é uma coisa sagrada. É o primeiro sonho do Senhor foi a família. E não desista, vai passar. A traição passa, as dores passam, mas o que você vai levar daqui? Qual que é o testemunho? Qual que é o seu galardão lá no céu? Porque lá não vai passar. Então, é pensar, né, como a última palavra que eu deixaria aqui para vocês, é pensar que o aqui e o agora, daqui 100 anos, não vai existir mais. Mas aonde você vai estar daqui a 80 anos, 50 anos, né? Aonde você vai estar? Isso sim que vai valer a pena, entendeu? É a sua história aqui, que vai te fazer um grande homem, uma grande mulher ou não. Você pode ser lembrada por ter entrado na Terra Prometida, ou você pode ser lembrada por ter chegado até na porta e não ter entrado. É verdade. Você faz essa escolha. Sabe? E não é só no âmbito do casamento, é em todas as áreas de sua vida. O meu testemunho foi sobre casamento, mas como teve outras mulheres maravilhosas aqui que deram outros tipos de testemunho, vale a pena. Você vai ser lembrada por entrar na Terra Prometida por ter ficado na porta, porque só 2 entraram. Então, é a minha palavra, assim, final que eu tenho para vocês, mulheres. Amém. Obrigada, gente. Obrigada, Luande. E a gente se despede com muito carinho e a gente espera que vocês escutem também os outros testemunhos, né? Beijo, Luande. Fica com Deus. Beijo, tchau, com Deus.